Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Maravilha, maravilha poder estar mais um dia nesse plano de leitura aí. Glória a Deus, 52 semanas, todos os dias, leituras diárias aí de 3 a 4 capítulos por dia da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Levíticos capítulo 20, que fala sobre a recompensa da desobediência, né? Castigo pela desobediência. Vamos lá? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te glorifico, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa quinta-feira, por esse feriado, Senhor. Obrigado, papai querido. Dê sabedoria, dê graça, dê entendimento, Senhor, sobre a tua palavra. Que a tua palavra venha penetrar o nosso coração venha se arder, Senhor, venha queimar, meu Deus, ao ouvir as Escrituras. Em nome de Jesus, desperta em nós, meu Pai. Nos causa que essa palavra, Senhor, venha nos causar temor, que venhamos a temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E estamos aqui, Senhor, para juntos meditarmos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levíticos capítulo 20. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Era importante que os estrangeiros se adequassem e aderisse aos costumes dos israelitas. Uma vez que eu tivesse um escravo, um servo, eu precisava doutriná-lo, precisava ensiná-lo, e ele precisava respeitar, se adequar aos nossos costumes. Era o que Deus estava pedindo para o povo, vocês que têm que influenciar as pessoas. Não é as pessoas que têm que influenciar vocês. Amém? Vamos lá. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão, até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. O próprio Deus está falando aqui, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa, aquele que ofereceu seus filhos a Moloque se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Moloque era uma divindade, né? Era um ídolo que os cananeus adoravam e fazia parte da adoração o sacrifício dos filhos, né? Sacrificava os filhos. E aí até o dia de hoje, né? Tem algumas seitas aí que pede ao filho, né? Vamos lá. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. A partir do momento que eu vou obedecendo a Deus, vou andando em obediência, o tempo vai passando, a presença de Deus vai me purificando, vai me santificando. É Ele que faz, é Ele que opera todas as coisas em minha vida e através de mim. Eu não faço nada de bom por mim mesmo. Eu preciso do Espírito Santo agindo em minha vida para as minhas atitudes ser boas. A glória é toda de Deus. Amém? Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado.
decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram o adultério serão executados. Aqui está a lei, sobre o adultério. Lembrando lá de Jesus, na época de Cristo, os mestres da lei, os fariseus pegaram uma mulher no ato do adultério. Só que só levaram a mulher, não levaram o homem. Então não tinha como Jesus decretar a sentença, liberar a sentença, porque ele só tinha levado a mulher. Se eles tivessem levado o casal, aí era outro assunto, mas eles queriam apanhar, eles queriam pegar Jesus Cristo. Eles queriam pegar Jesus Cristo desapercebido com relação à lei. Mas não tinha como. Ele veio para cumprir a lei. Só que, você vê, o homem ele é tão astuto que na sua astúcia ele acaba perdendo a linha. Ele acaba perdendo a linha e eles nem se deram conta, de tanta astúcia que acabaram fazendo besteira. Que, se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Então, a execução era do casal. Só no caso lá de Jesus, daquela mulher que foi pega em adultério, só a mulher, cadê o homem? Então, não tinha como. Por isso que Jesus deu aquela resposta. Aquele que não tem pecado seja o primeiro, então, a tirar a pedra. E aí, ninguém atirou a pedra. Por quê? A pergunta, a afirmação, a afirmativa de Jesus e a pergunta não era impossível, ficar um. E ainda Jesus mostra humildade ainda. Se eles não te condenaram, quem sou eu? Se eles não te acusaram, quem sou eu para te acusar? Vai, não peques mais. Se um homem desonrar seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados, decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Deus, ele é bem radical com essa prática do homossexualismo. Ele é muito radical com isso. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes são culpadas e serão castigados por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão
e o casal culpado ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde os estou levando, para ser seu novo lar, os vomitará. Não viva de acordo com os costumes dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. Todas as leis que Deus deu para o povo judeu era por causa dos pecados das nações, que os cananeus estavam cometendo naquela terra. Então Deus já falou, ó, eles cometem isso. Eu não quero que vocês repitam esse mesmo erro. Eu estou tirando os cananeus da terra deles, que é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, por causa das atitudes que eles estão tendo lá. Você tem que ser diferente. Você não pode se contaminar. Você tem que ir lá e não deixar aquela terra, aquele povo te influenciar. Você tem que ir lá e mostrar que eu sou na vida de vocês. Que a santidade, ela expõe a santidade, ela expõe a vergonha, ela expõe o pecado. A santidade, ela expõe o pecado. Então, se de repente você vai para uma igreja, aonde o ministro, aonde os obreiros, aonde os irmãos têm um nível de santidade alto, qualquer ímpio que entrar lá sem disposição alguma para uma transformação, para uma mudança de vida, ele não permanece naquela igreja. Ele não permanece naquela congregação, porque o nível de santidade é alto. O nível de entrega a Deus é alto. Quanto maior for o nível de entrega da igreja, da congregação local, melhores são os milagres são mais visíveis, né? É mais notório, as transformações são mais notórias na vida do ser humano. Aquele que entra com predisposição à mudança vai ser transformado. Mas se ele entrar numa congregação que o pastor não está nem aí, os obreiros também não, pecado em cima do púlpito, qualquer ímpio que entrar lá vai ficar lá e vai até dizimar lá, mas não vai ter mudança nenhuma, não vai ter transformação nenhuma. Então, é importante que o nível de santidade da congregação, o nível de entrega, de renúncia, de amor, né, de compaixão, seja alto, seja alto. Era isso que Deus estava mostrando aí para o povo. Vamos lá. A vocês, porém, prometi, possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel, com fartura. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos. Mais uma vez, Deus martelando nisso. Pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Aleluia. Glória a Deus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médios ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Mais uma vez, Deus ressaltando isso, porque essa prática era muito comum lá nos cananeus, né? Naquela nação era muito comum consultar. Tanto é que Saul, né? O rei Saul, foi consultar uma médium que estava vivendo no meio lá de Israel, né? E já era para ter sido apedrejado, mas não sei por que estava lá, né? O povo perdeu, né, o temor a Deus, e aí deixaram a médium viver lá e fazendo suas feitiçarias, seus trabalhos lá. Mas o rei Saul se corrompeu quando foi consultar lá o espírito de Samuel. Aí um espírito maligno, né, enganou ali o rei.
Saul. Vamos lá. 21, capítulo 21. Agora instruções para o sacerdote, para a liderança. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Então eu sou considerado santo porque Deus me santifica, não porque as minhas obras me santificam. Não, as obras não santificam ninguém. As obras não purificam ninguém. O que purifica, o que santifica o cristão é a presença de Deus. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça, e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário de seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem, não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor que o santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes portador de algum defeito físico estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao Senhor seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou o braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas, mas, por causa de seu defeito físico, não passará adiante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor que santifico esses lugares. Moisés deu estas instruções a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Olha isso. Não é que Deus estava desmerecendo os deficientes físicos. Não, de forma alguma. Mas é uma lei, é uma regra, que cabe a
cabia aos israelitas obedecer, né? Então, ele ama. Tanto é que ele não proibiu de comer o pão santíssimo, que só o sacerdote poderia comer. Só a descendência de Levi poderia comer. Mas passar ali do véu adiante, só alguém em perfeita condições físicas. Capítulo 22, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas, que os israelitas consagrarem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum de seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado de minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas, enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar num animal que rasteja pelo chão, ou seja impuro, ou tocar em alguém que, por qualquer motivo, seja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens, do contrário serão culpados do pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor, que os santifica. A gente lendo, né, essas leis parece que são pesadas demais, né? Parece que são muitas leis, parece que é muito pesado servir ao Senhor. Mas não. Uma vez que o amor dele está no teu coração, fica leve. Por isso que Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas, nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas, se o sacerdote comprar um escravo, e esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Agora, se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se, sem ter filhos para sustentá-la, e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor. Permitindo que sejam consumidos por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. Existe uma separação das ofertas dignas e das ofertas indignas. Nós vamos saber agora, no versículo 17. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresente um animal defeituoso.
Lembra lá de Malaquias? Ó? Eles estavam apresentando ao Senhor animais defeituosos. Ó. Não apresente um animal defeituoso, pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereçam um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto ou um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereça nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. E era o que estava acontecendo no tempo de Malaquias. No tempo de Malaquias, os sacerdotes, o povo e o sacerdote. O povo estava entregando para o sacerdote um animal defeituoso. E o sacerdote estava oferecendo a Deus o animal defeituoso. Os dois estavam errando, tanto o povo quanto o sacerdote. Lá no tempo de Malaquias. Nós vamos chegar lá. Está longe ainda. Mas a palavra de Deus, quando você começa a ler a Bíblia, você começa, principalmente quando você está decidido, né, a ler a Bíblia, a estudar, é extraordinário, porque um completa o outro, um livro completa o outro. É impressionante. Quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver que tudo que está escrito no Novo Testamento é baseado aqui, ó, no Velho, no Antiga Aliança. Então, e o próprio Salomão ele fala que não existe nada novo debaixo do céu, tudo é repetido. Não existe nada novo, tudo se repete. Só muda-se às vezes o formato, mas ali é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Muda-se a forma de apresentá-lo, mas o conteúdo é o mesmo, né? Vamos lá. É igual música, né? Você pegar uns louvores antigos, né? Louvor antigo, né? De cantores aí, né? Que marcaram gerações aí há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. São louvores bonitos e são tocados hoje, além, por exemplo, a música da Voz da Verdade, além do Rio Azul. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Louvor muito bonito. Muda-se a roupagem. É tocada aí hoje, é cantada hoje. Mas muda-se a roupagem, né? Uma introdução diferente, né? Um jeito de cantar diferente, um ritmo diferente, uma harmonia diferente. Mas a letra é a mesma, o conteúdo é o mesmo. E uma letra muito bonita, diga-se de passagem. Vamos lá. Glória a Deus. Bom demais, bom demais, bom demais. Bom demais. Versículo 23, ó. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiro animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifícios a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante será aceitável, como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, oferta de gratidão.
Presta atenção aqui, ó. Quando levarem uma oferta de gratidão, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo o animal sacrificado no dia em que foi apresentado. Apresentava ao Senhor o animal e comia ele. Não deixem parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guarde fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor, não desonre meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor, que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha que extraordinário, né? Que extraordinário. Glória a Deus. Capítulo 23. Capítulo 23, ele é exclusivamente escrito e nos relata especificamente algumas festas religiosas do povo judaico. Amém? Algumas festas são designadas para o povo festejar em homenagem, em gratidão ao Senhor, né? E para trazer à memória aquilo que Deus fez por eles. As festas nada mais é do que trazer à memória aquilo que Deus fez por eles. Amém? Vamos lá, capítulo 23, as festas designadas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, é o dia do descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Vamos lá. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comece a celebrar a festa dos pães sem fermento. Esta celebração, em homenagem ao Senhor, continuará por 7 dias. E durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. Olha só, 7 dias, né? Antes da Páscoa, né? 7 dias. Você celebra a Páscoa, né? Você celebra a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. No dia 14 do primeiro mês, você celebra a Páscoa. No dia 15, aí contava mais 7 dias, era o pães sem fermento, né? Você comeu algo consagrado ao Senhor, uma Páscoa, celebrando, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, né? Então, quando você come do Cordeiro, você fica 7 dias, mais 7 dias, sem fermento. Fermento fala do quê? Mistura do homem. Mistura do homem, né? O homem misturando, o homem se envolvendo. Não, exclusivamente o Senhor. Consagração total. Vamos lá. A celebração do início da colheita. Ó. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. Um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresente uma oferta de cereal
de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. No versículo 15, a festa da colheita. Você vê que era uma festa do início e agora a festa da colheita. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. 7 semanas completas. Conte quase 2 meses aí. Continue contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então, apresente uma oferta de cereal novo para o Senhor, onde quer que morarem. Levem 2 pães, que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Prepare os pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita. Junto com o pão apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para o Senhor, esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como ofertas de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas que são santas para o Senhor pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado o dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos do ceifeiro. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Essa atitude aqui, Boaz tinha. Boaz tinha e ensinava os seus trabalhadores lá, seus servos, nos seus campos. Foi essa atitude que moveu o coração de Esther e moveu o coração de Boaz. Esther era uma estrangeira, estava na terra, estava em Belém, e Boaz, o remidor, era o dono daquela terra, e a Esther foi bem na época da colheita, então ela pegava ali as sobras que os ceifeiros deixavam cair, e uma história muito, muito linda, a história de Ruth e de Boaz. Vamos ler isso aí mais para frente também. A festa das trombetas. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor, no primeiro dia do 7º mês. Deus ama a festa. A festa é de Deus, irmãos, desde que tragam reflexões, tragam à memória aquilo que o Senhor fez. Festa pertence a festa é de Deus. Deus gosta de festa. Vamos lá. Não tenho dúvida que Deus gosta de
festa. Tá aqui, ó. O dia da expiação, versículo 26. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação, no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer no 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer no 10º dia. Glória a Deus. O Senhor também disse a Moisés, vê que o povo, eles eram bem ocupados com festas, né? Eles eram bem ocupados com festas, festejando ao Senhor. Havia-se uma ocupação muito grande para preparar todas essas festas, né? O Senhor também disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa é em homenagem ao Senhor durante 7 dias. Quer dizer, durante uma semana é a festa. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O 1º e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No 1º dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias morarão, olha só que interessante. Durante 7 dias, durante 7 dias ao ar livre, durante 7 dias morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Assim Moisés transmitiu aos israelitas essas instruções sobre as festas anuais do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta para dar continuidade, dar sequência aí. Amanhã nós já encerramos o livro de Levíticos e
No sábado vamos estar dando início no livro de Números. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais uma leitura do nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Deus te abençoe.